a gente colhe histórias para conseguir continuar contando novas histórias, né? Acho que o ser humano precisa... Ele é abastecido por narrativas. Acho que é por isso que a gente está dentro de uma Bienal, né? A Estrela Cultural mostrou para a gente muitas maneiras de ler, de contar e de fazer história, mas a gente tem estou buscando a melhor palavra. A gente tem uma dama que construiu, todos nós que estamos aqui, sem dúvida nenhuma, dentro deste auditório, eu posso garantir. A gente tem a honra, o prazer, a felicidade de convidar a nossa dama da literatura infanto-juvenil no Brasil, Ana Maria Machado, com 50 anos de produção. Obrigada, Ana. Oi, boa tarde. Não sei, me falaram que era uma conversa. Não sei se vem alguém aqui conversar comigo, ou se eu começo e abro para perguntas do público, o que vocês estão pretendendo com isso. Eu gostaria que alguém explicasse minimamente aqui. Então, vamos lá. A ideia é que você não é alguém que precisa de interlocução. Não, então tá. Então mas acho que pode ter pergunta do público? São é isso que eu quero... Sim, são todos professores, na maioria, e a gente está solidarizando o espaço para você falar das suas 50 anos de produção. Porque foi isso que eu quis, foi por isso que eu aceitei, embora numa Bienal a gente está sempre cheio de compromissos um atrás do outro, correria, vai acumulando, vai atrasando, vai tudo. Eu digo, não, mas com o professor eu faço questão de falar sempre. Então, eu começo dizendo um pouco o que é isso de estar fazendo 50 anos, de estar escrevendo história. Na verdade, foi em 1969 que eu, Ruth Rocha, Joel Rufino, Sônia Robato, começamos a escrever histórias para a revista Recreio, que os mais velhos entre vocês devem conhecer, porque todos os professores ajudaram muito a nós todos nessa ocasião, porque nós começamos a escrever para a revista que, em 69, a gente ainda fazia para os números 0, quer dizer, os números que ainda não saíram. E era uma revista muito original, na medida em que não era em quadrinhos, não existia nenhuma revista para criança no Brasil, nesse momento, que não fosse em quadrinhos. Tinha existido muito antes, o Tico-Tico, mas nessa ocasião não tinha. E, em começo de 1970, a revista saiu, foi para as bancas. E, cada semana, tinha uma história de um de nós, e havia, na lateral das páginas, umas tirinhas com jogos e brinquedos, essa coisa. Ele ainda há pouquinho estava falando aí no ludismo, né, de aprender, e era realmente a Recreio tinha isso, era muito associada à leitura e o jogo, a brincadeira que tinha ali. Ainda vinha um brinde junto, às vezes uns joguinhos brindes em papel, de cortar, recolar, as mais diferentes coisas que pudessem vir dentro do envelope da revista. Enfim, e com isso, nós fomos começando a escrever, e eu, pessoalmente, nunca tinha pensado em escrever para criança. Eu era professora da Faculdade de Letras, eu era professora de teoria literária e literatura brasileira, e era jornalista também, paralelamente, tinha trabalhado no Correio da Manhã já, enfim. Então, nessa ocasião, comecei a escrever algumas histórias para criança, porque pediram para tentar. E aconteceu uma coisa linda, é que eu gostei de escrever e os leitores gostaram de ler o que eu escrevia. E isso me transformou numa escritora. Eu gostei muito de escrever para criança, embora eu já escrevesse para adulto, seja em jornal, seja na minha tese de literatura, que eu estava começando a fazer, que só vim defender alguns anos depois, mas eu gostei de procurar fazer literatura, quer dizer, uma narrativa que tivesse várias camadas de significado, que pudesse ter sentidos diferentes,
uma certa ambiguidade, não é só uma mensagem, né? Um texto literário permite ser lido de maneira diferente, por leitores diferentes. E a possibilidade de fazer isso numa linguagem que era a nossa linguagem brasileira, cotidiana, familiar, de todo dia, como a gente conversa na mesa da sala ou sentada no chão para brincar com uma criança e tudo. Isso me fascinou, poder... Eu era professora de literatura, uma coisa bastante sofisticada, mas poder trabalhar com essa linguagem nossa me encantou e eu quis continuar. Então, comecei a ter ideias e vontade de explorar essa linguagem. E, uma vez por mês, saía uma história minha na revista, e era publicada, porque a revista era semanal, nós revezávamos outros autores, a Ruth, o Joel, como eu falei aqui, né? E os leitores foram gostando, e os professores nos adotaram. Porque esse livro, essa revista saiu em 1970, e em 72 saiu aquela lei 5692, de diretrizes e bases, que recomendava leituras extracurriculares. Não tinha muito livro infantil nesse tempo, tinha Monteiro Lobato, A Condessa de Seguir, uma ou outra coisa assim, mas essa revista estava na banca toda semana, e os professores começaram a recomendar essa revista, ou a levar para ler junto com os alunos, copiar, fazer. E, enfim, isso nos garantiu, a nossa geração que estava começando ali, os que estavam escrevendo para recreio e os que estavam escrevendo em outros lugares que não eram para recreio, como Ziraldo, Edi Lima, Lígia Bojunga, em seguida, João Carlos Marinho, enfim, vários outros autores que estavam ali fazendo o que depois veio a ser chamado boom, né, da literatura infantil brasileira, essa literatura dos anos 70, nós devemos muito aos professores que nos perceberam, nos resgataram, souberam nos trazer para o leitor, e de tal maneira que, em 76, eu ainda não tinha publicado nenhum livro, só publicava, foi exatamente o ano que eu publiquei meu primeiro livro, mas eu só publicava na revista sempre. Eu fui chamada a Juiz de Fora pela Escola Balão Vermelho para inaugurar uma biblioteca com meu nome, em que os alunos tinham votado para que a biblioteca tivesse o meu nome, porque eles já me conheciam tanto, embora eu não tivesse nenhum livro. Então, eu sei que eu devo isso aos professores, e até por gratidão, por solidariedade, por ter sido professora, por ser filha, neta e sobrinha de professores, eu sempre gosto de vir conversar com professores. E acredito que são os professores que vão contribuir para a gente fazer do Brasil aquilo que nós merecemos ser, e não isso que estão nos condenando a ser tantas vezes a ele que a gente não quer. Então, agora podemos começar as perguntas? Tá. Sim, podemos abrir para perguntas, já tem uns microfones aqui embaixo. Então, alguém se aventura? Rápido, antes que eu me aventure. Ali, tem uma pergunta, por favor. Você me fala só seu nome antes e se você é de que faixa etária, de onde, por favor. Boa tarde a todos os professores, Ana Maria. Eu sou Amanda, eu sou historiadora e professora da UERJ. Mas eu estou aqui não como professora, e sim como mãe da Flora, que está aqui comigo. A gente lê bastante junto. E eu queria te perguntar, assim, como é que é essa relação com as escolas de educação infantil e também com os pais que se tornam ou que voltam a ser seus leitores depois de algum tempo? E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque me parece que, aos 36 anos, voltar a ler literatura infantil é uma espécie de segunda chance, assim, para olhar para certas questões de novo, né? E me parece que é uma segunda chance também para a gente se humanizar. Então, era sobre isso um pouco que eu queria te pedir para falar, assim. Obrigada. É uma chance de falar sobre coisas muito variadas aí. O Ítalo Calvino, que é um grande autor italiano, um grande romancista, enfim, um pensador fantástico, ensaísta também,
ele dizia que a literatura infantil só existe se ela puder ser lida com grande proveito pelo adulto que já a leu em criança e vai reencontrar nela coisas diferentes. Então, eu acho que isso tem a ver com essa experiência que você está querendo se referir a ela agora, quando diz voltar a ler a literatura infantil e descobrir que tem outras coisas. Essa é a verdadeira literatura. Quer dizer, a literatura infantil. A literatura de adultos não precisa permitir ser lida por criança. Não precisa a criança entender e achar graça e aproveitar a literatura de adulto. Mas a literatura infantil precisa poder ser lida, encantar e um adulto também, né? Então, a literatura infantil tem esse lado de ser mais ampla. Eu costumo dizer que o adjetivo infantil aplicado à literatura, ao contrário daquilo que a gente aprendia antigamente em gramática, quer dizer que o adjetivo tinha uma função restritiva do substantivo, ele não tem, ele é ampliativo, né? Ele permite, infantil quer dizer que a literatura também é infantil. Então, eu acho que a verdadeira literatura infantil permite isso. Quer dizer, quando a gente lê Lígia, Ziraldo, Ruth, enfim, Silvertoff, tantos outros que eu falei aqui, que a gente está encontrando toda hora, a gente descobre, puxa, mas tem isso também. A gente relê e descobre Lobato e tudo, né? Quer dizer, a gente vai encontrando sentidos novos. E isso é uma prova da qualidade literária dela. Se ela não permite isso, ela é apenas entretenimento. É bom, é interessante, leia, se entretém, é divertido, mas o teste da permanência vai ser dado pela possibilidade de ir adquirindo novos sentidos. Ou, como o Roger Chartier fala, quer dizer, de permitir reapropriações múltiplas. Isso para qualquer literatura. A gente lê em momentos diferentes da vida e se reapropria daquele texto de uma maneira nova, sempre. Outra pergunta? Alô? 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 Do lado de... Alô? Aqui? É porque tem uma luz, então se o pessoal daqui de baixo puder já levar o microfone, Oi, talvez seja mais fácil. Alô? Está aqui. Lá, não dá para ver. Oi, Ana. Meu nome é Luísa. Pode levantar a pessoa que está perguntando? Sim, não dá para assim, enxergar. sou baixinha, acho que tem que ficar até na ponta do pé, mesmo de pé. Meu nome é Luísa, sou Lulu, sou escritora de livro infantil e, na verdade, eu pedi a palavra aqui por esses poucos minutos, só para te agradecer, porque você sentou ao meu lado aqui e eu pensei, está aqui ao lado a escritora que me fez escritora. Você está aos seus 50 anos de trabalho, eu devo essa minha carreira que está apenas começando perto da sua. Estou aqui também lançando livro, mas assim muito, muito emocionada, porque eu aprendi a ler e eu aprendi que a escrita sabe dançar com a sua coleção Mico Maneco. Tenho até hoje, sabe? Guardo assim com um carinho imenso e hoje sigo essa estrada que você abriu para mim. Sou escritora para criança com muito amor, muita paixão. Muito obrigada por esse depoimento, muito obrigada por isso. Quando eu digo que é de vocês que vem tudo, olha só. Há uns 2 anos, no Salão do Livro Infantil, veio um casal e uma criança, quer dizer, vieram os 3, cada um tinha o seu exemplar do Mico Maneco, numa edição diferente, e trouxeram para eu assinar. E era pai, mãe e o filho, e cada um tinha aprendido a ler no livro. É uma dessas coisas absolutamente emocionantes. Eu só posso agradecer a vocês, leitores, e a vida que me deu esse presente maravilhoso. É maravilhosa, genial. Muito obrigada, Ana. Obrigada. Mas eu acho que, em função do que a autora acabou de colocar, acho que aqui dentro não tem ninguém que nunca leu Ana Maria Machado. Né? Assim, a gente começa desde pequeno, na alfabetização, muitas vezes, e a escola brasileira lê você. Né? Então, se tem uma trajetória formador de leitor no Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, isso talvez comece por Mico Maneco e continue ao longo dos anos passando pela tua obra. Eu só posso agradecer. A sensação que eu tenho, chegando a esses 50 anos de estar escrevendo, é realmente que a vida está me dando um presente. Eu só posso ficar muito grata. Lá tem outra pergunta.
Ana Maria, primeiro gostaria de parabenizar por esses 50 anos, né, de literatura. Meu nome é Cláudio Aurélio, sou professor do Estado do Rio de Janeiro, também trabalho em escola particular, trabalho com física. E eu tenho tido o prazer de visitar muitas escolas, levando um projeto chamado Tudo sobre o Universo, que se baseia na fotografia do buraco negro, 50 anos da chegada do homem à Lua, né? Participação em vídeo da live do Marcelo Gleiser, da professora Márcia Begali. A gente tem levado essa literatura, né, para as nossas comunidades bastante carentes, desde Niterói até Mangaratiba. E aí, uma pergunta: há, nos seus planos, algum desafio sobre escrever para as crianças sobre essas maravilhas do universo que a gente tem encontrado por aí? Olha, eu escrevi um livro chamado Gente, Bicho, Planta, O Mundo Me Encanta. E que são histórias ou de ecologia, ou uma delas, a última do livro, que é uma coleção de... A última, os personagens são justamente terra, fogo, ar, água, é um pouco tudo isso. Que foi num momento em que me deu vontade de escrever sobre isso, que era quase os 4 elementos gregos retornando e a formação do mundo. Meu avô era professor de física. Eu tenho fascínio pelos mecanismos do universo, enfim, e acho que é importantíssimo, nesse momento, dar ênfase à ciência e à visão científica. Eu acho que nós estamos num momento no mundo em que tantas vezes as pessoas, ou algumas pessoas, mas que estão em cargos importantes, ficam reagindo contra conquistas tranquilas do conhecimento científico, que é um absurdo a gente ter esse retrocesso. Quer dizer, a gente está vendo doenças voltando porque pessoas não acreditam em vacina, a gente está vendo pessoas acreditando que a Terra é plana, enfim, uma série de coisas, eu não quero entrar por isso agora. Acho fundamental dar força a isso, mas nem sempre eu tenho vontade de escrever sobre uma coisa que tem um objetivo didático determinado. Não é assim que funciona. Funciona muito mais de eu pensar num problema psíquico, emocional, um personagem, ou uma palavra. A palavra jararaca é divertida. E tem perereca também. Eu posso fazer uma história que tem uma jararaca, uma perereca. E precisa mais um personagem. Que tal uma tiririca? Ah, ótimo. Jararaca, perereca e tiririca, eu vou fazer um livro. Elas vão encontrar a pororoca. Aí vai, né? Vão comer leitão a pururuca? Não, fica demais no mesmo livro. Esse fica fora. O pensamento é assim, não é eu vou ensinar física. Esse é o seu livro, não é o meu. Tá? Boa tarde. Meu nome é Maria Penha, eu sou arte educadora e sou contadora de histórias também. Eu gostaria que você falasse um pouco do processo criativo, porque cada livro, cada obra tem uma relação particular, pessoal, com o seu criador. E um dos livros que eu mais gosto seu é Menina Bonita do Laço de Fita, né? Que é uma história que eu conto, que inclusive eu fiz os bonecos. E eu queria que você falasse como foi a experiência de criar essa obra, por que você criou essa obra, como ela te tocou. Eu gostaria que você falasse sobre o processo criativo. Você falou uma coisa que é fundamental dentro dessa curiosidade que todos nós temos, é de como é que se dá a criação, né? É que cada livro tem o seu processo, cada livro é detonado por uma circunstância completamente diferente. Menina Bonita do Laço de Fita, eu escrevi em 1983, logo depois de ter nascido a minha filha, Luísa. A Luísa é filha do meu segundo casamento. No primeiro casamento, o Rodrigo e o Pedro são exatamente da mesma cor que eu e o meu primeiro marido. Nós são morenos, assim, essa cor brasileira meio misturada, que a gente não sabe muito bem o que é, de onde vem, mas sabe que é misturado. Depois, o meu segundo marido, ele é filho de italianos. Então, a Luísa, quando nasceu, era muito branquinha. Além disso, era muito carequinha, ela não tinha cabelo.
Eu saía para passear com ela e ficava botando lacinho de fita preso, assim, para não ficarem perguntando qual é o nome dele, né? Então, tinha. E os 2 irmãos, que eram mais velhos, notaram isso e ficavam brincando com ela, dizendo, ai, como é que você nasceu tão branquela? E ela tinha, que, aliás, eram os irmãos que tinham dado, que tinham comprado numa feira de artesanato, numa barraca na rua, com o dinheirinho deles, tinha um coelhinho, não era um coelho branco, era um coelhinho azul, feito de um tecido estampado, mas era um coelhinho de brinquedo. E eles brincavam com ela, então o coelhinho perguntava, como é que você foi ficar tão branquela? Ih, que menina branquela, como é que está? E aí, eles começaram, nessa dinâmica própria de irmãos, um perguntava, o outro respondia. Como é que você nasceu tão branquela? Aí um dia o outro respondeu com uma música que o Simonal cantava na ocasião e fazia muito sucesso. Mamãe passou açúcar em mim, então por isso que eu sou branquela. Mas fez com voz, um fazia a voz do coelho, o outro fazia a voz da menina. Mamãe passou açúcar em mim, qualquer coisa assim. Aí ela riu. Foi um dos primeiros risos que ela deu. Eu não sei se foi do coelho fazer cócegas nela, assim na barriga, brincando, ou se foi da voz dos meninos. Eles gostaram, perguntaram mais. Perguntaram de novo. Aí o irmão respondeu de novo. Ah, por que eu sou tão branca? Porque eu dei uma golfada. Ah, porque jogaram talco em mim, comi muito arroz, tomei muito leite, meu irmão esfregou pasta de dente na minha cara. Aí eu começava a virar tudo. E cada vez ela ria. E eu fui vendo isso e digo, isso é uma história, uma brincadeira ótima, eu vou fazer isso. Nasceu ali. Só que eu não quis fazer uma menina branquinha. Nós somos cheios de histórias de meninas bonitas, branquinhas. De Branca de Neve, a Rosa Branca, a própria Cinderela, na história toda. E nós, brasileiros, não somos branquinhos. Nós somos muito misturados e muitos de nós são muito mais do que moreninhos só, né? São pretinhos, princesas da África, vieram rainhas da noite, do reino do luar, como a menina. Então, eu fiz essa história dessa menina pretinha, a quem o coelho pergunta qual o teu segredo para ser tão pretinha, e ela vai respondendo. Comi jabuticaba, comi feijão, tomei café, caí na tinta. Enfim, é assim. Nada melhor do que ouvir a história original, né? Né? Da onde vem? É tão interessante isso, porque muitas de vezes... 83 essa história. Essa história tem 30 e tantos anos. Eu já tinha escrito um dos livros da coleção Mico Maneco, Uma Gota de Mágica, já tem uma fada preta. Um livro para adolescentes, Do Outro Lado Tem Segredos, tem um menino filho de pescadores que fica olhando o mar e fica imaginando se ele for jogar uma rede muito longe e puxar o que está lá naquela linha, o que vem. E ele vai descobrindo que vem a África, com tudo que a África tem para trazer para ele. Isso é um livro para adolescente, é um pouco mais complexo. Mas, enfim, isso eu sempre escrevi sobre isso, porque eu fui criada parcialmente no Rio, em Santa Teresa, que é um lugar de muita mistura também, né? E em Manguinhos, no Espírito Santo, que a família da minha mãe é de lá, e eu passava as férias lá todos os anos, num vilarejo de pescadores, brincando com os filhos de pescadores, e todos eram muito pretinhos, né? Ou muito misturados, mais escuros do que eu. Então, isso sempre tivemos muito próximos. A preocupação com essa diversidade no Brasil não começou ontem, né, Ana? Para mim, não. Uma pergunta aqui, por favor. Oi, sou Verônica, professora de produção textual da educação infantil e do ensino médio também. Trouxe as minhas filhas e a menor é apaixonada pela menina bonita do laço de fita. Ela tem 6 anos, ela está aprendendo a ler com o Mico Maneco, mas ela quer falar com você. Tá bom. Passa o microfone para ela, que eu estou vendo ela daqui. Qual é seu nome? Meu nome é Letícia. Eu amo menina bonita do laço de fita. Eu já sei ele de cor. Ah, que bom! Que presente que você me deu, Letícia, dizendo isso. Muito obrigada. Mais alguma Ana, mais uma pergunta?
Não, Mais por uma mim, pergunta? enquanto vocês tiverem tempo, tudo bem, eu vou ficando aí. Então, tem uma pergunta lá atrás e depois tem, acho que, uma aqui na frente. Oi, Ana Maria, boa tarde. Meu nome é Renato, sou jornalista. Prazer falar com você. Vira o microfone assim, mais direcionado. Mais Isso. Meu nome é Renato, sou jornalista. Prazer falar com você. Minha pergunta é sobre incentivo à leitura. Nós sabemos que o papel que as famílias têm, incentivar seus filhos incentivar, dar o exemplo da leitura em casa. Sabemos o papel que os professores têm como inspiradores, como motivadores, entre outros, naturalmente. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre o papel das bibliotecas. Enfim, infelizmente, a gente no país não pode, digamos assim, se orgulhar muito da qualidade das bibliotecas nas nossas escolas. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o papel que tem uma boa biblioteca, aí não só bem equipada, com profissionais qualificados, com um bom acervo, para que esse papel de incentivar a leitura que as bibliotecas têm possa realmente se concretizar. Esse é um tema especialmente sensível para mim. Eu li muito livro de biblioteca quando era criança. Minha mãe trabalhou em biblioteca, então, enfim, na Biblioteca Nacional. Então, a biblioteca mora no meu coração. E a gente sabe que hoje tem que contar muito mais com a biblioteca escolar e que a biblioteca pública, que é absolutamente fundamental, aberta, municipal, etc., tem um problema muito sério entre nós, que não é nem tanto a atualização, embora também seja, muitas vezes o acervo não é atualizado, mas ela tem horário de funcionário público. Quer dizer, ela fecha sexta-feira às 17h. E fim de semana, quando todo mundo tem horário livre para ir à biblioteca, a biblioteca está fechada. Agora, de qualquer modo, a gente aqui no Rio tem, além da Biblioteca Nacional, que, enfim, esse monumento, a Biblioteca Pública do Estado é maravilhosa, é muito frequentada, fica muito aberta, tem uma equipe muito boa. Acho que vale muito a pena até organizar excursão dos alunos para irem lá. Era um sonho do Darcy Ribeiro fazer essa biblioteca. Está lá, vamos fazer e vamos prestigiar essa biblioteca. Hoje, o nome da Biblioteca Pública do Estado virou Biblioteca Parque. Então, Biblioteca é aquela da Parque, Presidente Vargas. Né? Obrigada por corrigir, eu estava aqui atrasada. Olá. Ana, aqui. Eu me chamo Rômulo, eu sou designer e ilustrador, e eu te peço para você falar um pouquinho sobre relação texto-imagem, com seus anos aí de experiência, falar um pouco dessa relação de ilustração com o livro. Olha, nos primeiros tempos, eu só via depois de pronto. Os primeiros tempos, talvez os primeiros 20 anos de publicar livro, eu nem sabia quem é que estava ilustrando. Quantas vezes eu sonhava com o ilustrador, até pedia, não pode, ele agora está ocupado, não sei o quê. À medida que o tempo foi passando e que eu fui ganhando prêmios, me consolidando mais como um nome que os editores precisavam respeitar, eles passavam a me mostrar quando estava quase pronto. Mas, basicamente, quem escolhe é o editor, no meu caso. Quer dizer, existem autores que trabalham em parceria com o ilustrador. Não é meu caso, eu sou muito verbal. Então, eu não vou fazendo junto, eu faço a história inteira. E eu tenho vários casos de livros que têm sucessivas edições com ilustradores diferentes e que, além disso, quando foram traduzidos e publicados no exterior, ganharam ilustração diferente também. Então, eu sei que existe uma independência muito grande entre o meu texto e a ilustração. Há uma exceção, e eu vou falar dela no final, mas primeiro eu só quero acabar aqui o raciocínio. Isso, por um lado, pode ser muito ruim, porque eu não trabalhei junto e não trabalho junto. Não é assim que funciona no meu sistema de criação. Da mesma forma que tem ilustradores que fazem seus próprios livros e não vêm procurar um escritor para escrever para eles. Por outro lado, isso me enriqueceu muito, porque me deu visões diferentes sobre os meus livros e de um jeito assim que eu não sei nem escolher. Menina Bonita do Laço de Fita, que nós falamos aqui, por exemplo, primeiro saiu em revista.
ilustrada por um ilustrador, Brasil é uma maravilha, ilustrada por um ilustrador Nisei, filho de japoneses, que foi o Walter Ono, e fez uma menina bonita absolutamente fascinante. Depois pelo Cláudios, que é italiano até de nascimento, e fez outra menina bonita maravilhosa. Depois, quando foi para o exterior, ele saiu primeiro na Venezuela, e a Rosana Garcia, que foi quem ilustrou, é colombiana, não é venezuelana. Então, quer dizer, sempre aconteceu de ser uma mistura de culturas, e isso acabou sendo muito bom. A ilustração da obra venezuelana é muito realista. A do Onus e a do Cláudios tinha sido quase caricata. Então, essa realista foi a que os editores no exterior preferiram. Então, é a que foi usada também na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, na Coreia, no Japão, enfim, em vários outros países. Em compensação, quando chegou na França, a França não quis nenhum daqueles. Então, chamou um outro ilustrador, uma ilustradora, Hélène Moreau, que é descendente de africanos, e fez uma ilustração absolutamente linda, maravilhosa, totalmente africana. O livro tem outro tamanho, é grande assim, de capa dura, um álbum impressionante, que foi a que foi usada na edição canadense depois. Enfim, quer dizer, eu não trabalho junto com o ilustrador. O que eu falei que foi exceção foi a coleção Mico Maneco, porque, desde o começo, ela foi pensada por mim como uma coleção de alfabetização. Ela foi a coisa mais difícil que eu escrevi na vida, porque ela é toda, cada volume tem um grau de dificuldade um pouquinho maior que o anterior, para ir justamente construindo a alfabetização. Eu tinha trabalhado com Paulo Freire e fui procurar um ilustrador, que era o Cláudios, que tinha trabalhado com Paulo Freire na África. Então, quando eu dei a forma final no meu texto, antes de mandar para o editor, eu chamei o Cláudios. E aí, não é que nós tenhamos feito juntos, mas tivemos esse encontro antes, e ele pôde sugerir algumas coisas que eu modifiquei no texto para se adequar mais ao que ele queria, que achava que devia ser. Mas, em geral, não é assim que eu trabalho. No entanto, eu procuro muito, sempre que posso, isso desde o começo, mesmo sem me deixarem muito, a relação com o designer. Eu acho que o projeto gráfico do livro é absolutamente fundamental. No começo também não era ouvida de modo algum, mas, aos poucos, começa a ser um pouco mais. É difícil, normalmente o formato é para entrar para uma coleção, o formato, o número de páginas, tudo isso é uma decisão do editor. Mas eu sinto que, quando eu posso opinar, sobretudo sobre a tipologia, eu acho que os tipos escolhidos fazem toda a diferença. E, muitas vezes, o editor não deixa, porque diz, não, tem que ser letra bastão, tem que ter... Aí entra com coisas que acha que vem da pedagogia, que alguém disse, e que não tem o menor fundamento. O resto do mundo não faz isso, não usa, não tem... Eu agora estou com um problema de uma sobrinha que aprendeu a ler assim num colégio, e ela só consegue ler quando está em caixa alta, ou bastão, ou não sei o quê. Tem outras coisas, ela não reconhece os tipos, porque o colégio só ensinou assim. É uma questão que vem, muitas vezes, de uma orientação pedagógica e que me escapa por completo, eu não posso fazer nada. É uma forma, né? Acaba sendo uma forma. É que eu não consigo ver. Eu sinto que eu estou tomando o espaço e o horário de alguém que viria depois de mim, não? Não está. Mais alguma pergunta? Não está. Mais alguma pergunta? A gente está controlando. Pode deixar, Ana. É porque não dá para ver. Então, se o microfone não chegar, lá, por favor. Aqui tem Obrigada, uma. Já vi, ali. Aqui. Obrigada, Denise. Boa tarde, Ana. Eu sou Mabel, sou professora do Rio de Janeiro, do Estado. Eu queria que você, nosso farol, que iluminou muito minha vida, deixasse umas palavras para esse momento que a gente está vivendo de deseducação.
Precisam ser minhas ou podem ser do Chico Buarque? Página infeliz da nossa história vai passar. Não, tá ótimo. Tá. Não, apoio.